Melhores momentos, semana 1, Carolina Panthers contra Jacksonville Jaguars, um jogo que durou bastante nessa tarde de domingo por causa de complicações de tempo, o jogo foi suspenso por uma parte e começou, Jaque, que tá aqui comigo pra gente comentar esse jogão, lento pros dois lados, os dois times se conhecendo aí numa 4-1, os Jaguars avançando em campo. Exatamente, foi um jogo que teve ali um começo, como você já falou, muito lento, de muito estudo, mas que a gente viu um Trevor Lawrence conseguindo fazer aí bons passes aqui, como nesse caso, de uma 2ª para 20, que ainda assim conseguiu ali diminuir um pouquinho o problema, e a gente viu ele trabalhando bastante pelo ar, um quarterback que é bastante contestado, e ali já tinha a flag, mas ele conseguiu aqui acionar mais uma vez o seu tight end, o Brenton Strange, e conseguiu mover as correntes. E sabe quem todo mundo tava de olho nessa partida, né, Jaque? Travis Hunter, jogando não só no ataque, como também na defesa. A gente vai ver um pouquinho dele, ele já teve uma recepção aqui na partida. Travis Etienne correndo bem com a bola. E aqui um grande passe, né, do Trevor Lawrence pro Brenton Strange, que tá se tornando já firmemente nessa partida o tight end número 1. E o Trevor Lawrence bem postado em campo. Ele tava firme, ele tava confiante e jogando bem e avançando nessa primeira campanha. E como a gente já bem observou aqui, são descidas longas, era uma 2ª para 22, agora uma 3ª para 12, que eles estavam tentando ali vencer a todo tempo, ou seja, apesar de se manter muito tempo em campo, a gente viu aí o Allen, eles não conseguiam avançar e sempre davam aqueles 2 passos para trás, ficaram então só com o field goal aqui na sua primeira campanha e marcaram 3-0 no placar contra os Panthers. É isso, aí Cam Little coloca 3-0, Cam Little que fez milagre, fez história na pré-temporada com o field goal mais longo da história, e agora os Panthers com o Bryce Young, né, então ele começa fazendo uma corrida, a defesa dos Jaguars, pode ver toda ela postada ali, justamente fazendo uma blitz, tentando assustar o Bryce Young, e aí a gente viu também a estreia de Tetairoa McMillan, né? O novo wide receiver da equipe e que jogou bem, não só ele, como também Chuba Hubbard correndo com a bola, fazendo boas corridas, avançando lentamente. Na verdade, as duas campanhas iniciais dos times foram muito parecidas, 13 jogadas para cada lado e o Bryce Young, que bola que ele pôs aqui, mas não deu recepção. E aqui a baita cobertura do corner do Jaguars, não deixando aquela recepção acontecer. E como você bem lembrou, 2 campanhas muito parecidas e que acabaram exatamente iguais. Com o field goal aqui sendo anotado também para o lado do Carolina Panthers, empatando em 3-3. E já fomos para o segundo período. E foi aqui no segundo período, né? Aqui a gente viu a primeira tentativa do Trevor Lawrence fazendo passe, mas foi no segundo período que teve esse delay weather e a gente já viu que a bola já retornou para a mão do Carolina Panthers. Exato, e aqui uma interceptação, né? A bola fica pendurada na tentativa de passe pro Xavier Legette e o Foye Oluokun recebe e consegue recuperar. Então a bola volta para os Jaguars, que consegue mais uma vez fazer uma boa campanha, inclusive convertendo terceiras descidas, né? Então aqui usando bastante o seu running back. Aqui o Trevor Lawrence, você vê que tá em empty formation, né? Totalmente sozinho ali no backfield. E Travis Hunter, a sensação da temporada, jogando tanto no ataque quanto na defesa. E aqui numa situação de 2ª para gol, o Trevor Lawrence, você vê que ele recua bastante, mas acha o seu recebedor Hunter Long para fazer o touchdown. O primeiro touchdown da partida, Jaque, colocando os Jaguars 10-3 na frente. Exatamente, uma campanha que teve aí 8 jogadas e 35 jardas percorridas aí até conseguir chegar a esse touchdown. E aqui a gente vê como saiu muito bem, fez ali o scramble, o Trevor Lawrence, para buscar o seu tight end e marcar esse touchdown. Já na próxima campanha, depois do retorno do delay weather, aí já tinha sido paralisado o jogo, a equipe já tinha ali se reaquecido e a gente viu o Bryce Young jogando pro McMillan, mas ele também passando muitos apuros. Aí, como a gente viu, o pocket colapsou e ele teve que fazer ali o avanço, escalar e conseguiu o first down e muito mais, mostrando que também consegue improvisar um pouco com as pernas. Foi bonito de ver ele achando essas soluções, mas na maior parte das vezes foi mais isso aí que aconteceu. A pressão chegando bem forte em cima dele, ele não conseguindo conectar as jogadas, não conseguindo conectar os passes, e o Jacksonville Jaguars pega a bola mais uma vez com a melhor corrida da partida. Uma corrida de 71 jardas de Travis Etienne, jogando muito, muito bem, e ainda com uma cobertura maravilhosa dos seus colegas de equipe, e aí facilitou bastante, né? Porque os Jaguars já saem lá do seu campo de defesa,
defesa, avançando 70 jardas para frente e conseguem já chegar numa situação de primeira para gol aqui, dentro do 2-minute warning, aqui dentro do segundo período. E aí, Brian Thomas Jr. entra na endzone pro touchdown. Esse time do Jaguars tá interessante, hein, Jack? Tá muito mais dinâmico. Eu acho que a ameaça ali dupla por terra, que o Travis Etienne e o Thomas acabaram ali fazendo, principalmente nessa campanha, foram o que ditaram o jogo corrido, que entrou bastante, mais de 200 jardas corrida para o Jaguars durante a partida inteira. E aqui, apesar de ter sido um scrim, a gente vê que ele conseguiu conquistar a maior parte das jardas por terra, colocando aí um placar confortável e fazendo o Bryce Young ter que se arriscar um pouquinho mais. Aqui ele fez um belo passe pelo meio, numa 2ª para 10 e conseguiu ali converter. Já na próxima de 3ª para 10, mais uma vez ele se vê em situação de escalar o pocket, mas a falta de habilidade chega ali, não deixando ele completar a corrida, não conseguiu first down, bola de volta para a mão do Jaguars. E isso piora tudo, né, Jaque? Porque era uma campanha de final de primeiro tempo que acaba tendo fumble e os Jaguars agora precisam de poucas jardas para tentar um field goal e ampliar ainda mais o placar, o que dificulta bastante. E o Trevor Lawrence estava azeitado, né? Ele consegue mandar a bola e mandar muito bem o passe para posicionar o seu kicker já. Então aí a gente viu dando tudo certo, né? A defesa dos Panthers sofrendo bastante. E aí Cam Little, mais uma vez pro field goal, dessa vez 47 jardas, tá lá dentro e 20-3 no intervalo. Já fica bem difícil pro Carolina Panthers. Exatamente, a partir daí é mais que um controle. Houve algumas tentativas, principalmente aí por terra, como a gente está vendo, do Carolina Panthers, que conseguiu até converter aí essa 2ª para 1 e se coloca numa outra situação aqui mais curta de 3ª para 1, mas tenta explorar o fundo e faz essa recepção aí, o número 4 do Carolina Panthers, o Tetairoa McMillan, que como você falou, chegou muito bem, teve a falta, mas foi contra o Jaguars e continuou aqui a campanha com quem? O número 30, o Chuba Hubbard, outro que jogou muito bem, recebeu ali aquela bola e conseguiu já colocar na cara do gol Carolina Panthers. Mas esse foi o grande problema, né, Jaque? Porque é uma situação de 4ª para 1. Você é obrigado a arriscar a quarta descida porque você tá 17 pontos atrás no placar. A linha ofensiva dos Panthers com muitos problemas. E aí o Bryce Young meio que se livra da bola, na verdade. E nada feito. E a bola volta para o Jacksonville Jaguars, que pode controlar o relógio, pode ficar mais tranquilo. O problema é que logo no comecinho da campanha, sem falta marcada nem nada, são obrigados a chutar o punch. Então, mais uma chance para o Carolina Panthers, mais uma 3ª descida e dessa vez, pelo menos o Hunter Renfrow, que foi contratado recentemente, consegue pegar a bola, avançar um pouquinho mais em campo, mas não deu tão certo assim. Você vê que conseguem correr, conseguem fazer algumas coisas, mas os Jaguars estão sempre ali perto, inclusive o Rico Dowdle chegando esse ano aí para reforçar esse grupo de running backs do Carolina Panthers. A pressão chega no Bryce Young, nada feito, uma 4ª descida bem longa e eles são obrigados aí a devolver a bola. E aí com mais um punch agora, o Jacksonville Jaguars coloca ali numa posição um pouquinho mais de arriscar, com um jogo um pouco mais solto, já ali com 4 minutos do 3º período, e a gente vê belos passes do Trevor Lawrence acontecendo, bastante tempo no pocket, e aqui a gente vê essa tentativa de bomba, mas que acaba numa interceptação, com muita culpa assim do Trevor Lawrence, bola curta, e a bola volta para as mãos do Carolina Panthers, e aí o Bryce Young tem que começar a fazer isso daí, jogar a bola pro alto, e aconteceu esse drop horroroso aí do Tetairoa McMillan, que tava lá com o touchdown na mão, bola na mão dos Jaguars já novamente. Pois é, o Jaycee Horn faz uma interceptação tão incrível, o Tetairoa McMillan acaba não conseguindo segurar até o final, e aí a gente já tá no 4º período, 17 pontos de diferença. O Trevor Lawrence pode até brincar um pouquinho, arriscar um pouquinho, e aqui faltando 12 minutos, ele vai fazendo aquela campanha que é excelente pro time que tá ganhando, né? Passes de 10 jardas, umas corridas um pouco mais curtas, o seu tight end conseguindo jardas e queimando o relógio, até que chega numa situação de 3ª para 14 mais complicada. Travis Hunter acionado mais uma vez, mas nada feito. Mas aí já em situação de field goal, entra Cam Little de novo para abrir 23-3 e tirar praticamente totalmente a chance dos Panthers voltarem para a partida.
Fica até repetitivo, mas ali a gente viu mais uma vez o pocket colapsando em cima do Bryce Young, mas ele achou aqui o Taitaroa Macmillan, conseguiu uma boa jogada e o first down, e novamente a gente vai ver essa conexão aí acontecendo, o Bryce Young tendo que aprender que o release dele vai ter que ser muito mais rápido para conseguir fazer essas conexões, já que a sua linha ofensiva não tem conseguido protegê-lo tanto, e nesses releases rápidos ele tem achado ali o Macmillan nessa campanha o tempo todo e avançando bastante aqui no campo, até que a gente vê aqui o touchdown acontecendo pelas mãos do Chuba Hubbard com um passe ali que ele recebeu de screen. Ele explora muito bem aqui a defesa, depois que ele passa do primeiro marcador, só pega a lateral e vai até a linha da end zone e marca esse touchdown que coloca ali o Panthers com 10 pontinhos, mas não é muita coisa aqui, que já tá 23-20, 4 minutos para acabar, né? O Jaguars já fica um pouquinho mais atento, porque a diferença diminuiu um pouco, mas ainda assim correndo muito bem com a bola, né? Então, Travis Etienne correndo muito bem. E aqui a gente vê mais uma boa corrida dele, de 17 jardas, que já deixa o Panthers numa situação difícil, porque eles já perderam todos os timeouts. A gente já tá chegando no último 2-minute warning, o jogo já vai acabar, e ainda assim os Jaguars correm muito bem com a bola. Então isso facilitou bastante. A defesa dos Panthers ainda assim aparecendo, impedindo o touchdown, e o Cam Little mais uma vez, para quem tem ele no Fantasy aí, tá feliz da vida, o Cam Little fazendo mais 3 pontos e colocando aí a vantagem em 16 pontos novamente. E uma interceptação que basicamente acabou o jogo, né, Jaque? Exatamente, quando você tá com um placar tão desfavorável assim, tem que se arriscar, e ali jogou a bola na mão na interceptação, e a gente viu aqui o ajoelhar para acabar essa partida, 26-10, depois de muito tempo demorado no delay weather. É isso, primeira vitória do técnico dos Jaguars.